partir de agora a gente está gravando. Esse é o nosso segundo encontro. Hoje a gente vai estudar o capítulo 1 do nosso livro Boa Nova. Vamos ver o que esse capítulo traz para a gente, hein? No início desse capítulo, a gente precisa, assim, o estudo do Boa Nova como um todo, às vezes, né, como todo estudo dos evangelhos, a gente precisa compreender questões que não estão ali diretamente, mas que se a gente não tiver o entendimento, o conhecimento, a gente não consegue entender a profundidade daquela passagem. Às vezes a gente nem consegue entender a própria passagem, porque o estudo do evangelho ele tem que ser feito à luz, né, da época que ele foi escrito. A cultura, né, a economia, às vezes, interfere para a gente entender da época de Jesus, a cultura daquele povo, os costumes daquele povo. Então, muitas questões são trazidas e a gente precisa ter esse conhecimento, né? Então, invariavelmente, eu sempre vou trazer uma informação ou outra que não está lá, mas que a gente precisa entender para a gente poder entender a profundidade do que está ali. E assim é esse início do capítulo 1, do Boa Nova. No início desse capítulo, a gente vai precisar entender, para a gente poder entender o contexto da mensagem, a gente vai precisar entender a situação política, né, da época que o capítulo está relatando. Então, agora, no início, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre Júlio César, quem foi Augusto, que é esse da foto, e lá na frente vocês vão entender o motivo do porquê que a gente está falando um pouquinho dessa questão histórica, tá? Que é necessário. Eu adoro, tá? Mas eu trouxe bem resumido, só o suficiente para a gente poder entender a passagem, porque se deixar eu falo um monte. Mas vamos lá. Esse aqui é o Augusto, imperador, primeiro imperador. Vamos entender por que ele está aqui, ó. Humberto de Campos coloca assim para a gente. Ele já inicia, né, colocando: os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Vamos entender, para quem não conhece, quem é esse Augusto. Caio Júlio César Otávio chegou ao poder, não obstante o lustre da sua notável ascendência, ele era filho adotivo de César, por uma série de acontecimentos felizes. Então, Humberto de Campos fala que ele chegou onde conseguiu chegar, a gente vai ver onde ele chegou, por uma série de acontecimentos felizes. A Roma antiga, né, ela iniciou com o regime da monarquia. Depois esse regime caiu, né, o rei caiu, e eles conseguiram constituir uma república. E nessa república lá, né, Roma era dirigida por um senado, né? E tinham lá vários senadores que comandavam. Então tinha o senado que ficava lá comandando e tinha os grandes militares que conquistavam, que fizeram todas as conquistas para Roma, conquistaram aquele imenso território, né? Que depois virou todo o Império Romano. E os senadores, né, eles tinham medo eles temiam, né, o poder dos militares, então eles se mantinham assim meio que distantes. E aí o que aconteceu? Júlio César, que era um grande general, um grande conquistador, começou a ter também, além das suas conquistas militares, né, de territórios para o Império Romano, ele começou a ter grandes conquistas políticas. Aí vem um emaranhado de situações que foram se fazendo, mas em determinado momento ele toma o poder, né? E aí ele se transforma num grande ditador. Ainda era república, tá? Mas ele se transforma num grande ditador. O Senado, então, né, os senadores, então, com medo de que ele tomasse totalmente o poder, porque aí ficou ele de um lado e o Senado do outro, armaram a morte dele. E aí ele foi assassinado, Júlio César. Só que quem tomou... Não é esse aqui não, tá? Esse aqui é Augusto, esse aqui da foto é Augusto. É filho adotivo dele, que entrou no lugar dele. Isso aqui que Humberto de Campos está falando é desse aqui, do Augusto, do filho dele que entrou no lugar de César. Ele falou: entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato. Ele começou fazendo
um governo de 3 pessoas, onde ele fazia parte, que lhe abriram inesperados caminhos. Olha, Humberto de Campos, né, ele tem uma construção textual maravilhosa e certas palavras e certas frases que ele coloca já vão dando o tom do que ele vai colocar lá na frente. Então, aqui ele já falou que acontecimentos felizes, né, para que Augusto tomasse o poder. Inesperados caminhos, já está dando o tom aqui do que ele vai falar. E aí, quem foi Augusto, né? César, então, foi assassinado e esse filho adotivo dele tomou o poder. Só que esse filho adotivo dele conseguiu uma proeza, né, gigantesca, que até hoje é conhecida, né, na história e muito, muito falada, que foi instituir a paz. Porque eles vinham desde o século VI antes de Cristo em profundas guerras, né? Porque Roma, para conquistar todo o território que ela conquistou através das guerras dos seus generais militares, era muita morte, muito sofrimento durante séculos e séculos e séculos. E quando Augusto toma o poder, ele acaba com as guerras. Ele trouxe o que era chamado de Pax Romana. É um período de grande paz e grande prosperidade. O que ele começa a fazer? Ele começa a levantar grandes monumentos, grandes construções. Quem conhece aquela frase, todos os caminhos levam a Roma, é esse mapinha que eu coloquei aqui embaixo. Por quê? Porque ele fez uma organização tamanha. E aqui do lado, vocês estão conseguindo ver? Aqui do lado tem uma construção de uma ferrovia, de uma estrada, uma engenharia que, para a época, era fenomenal, né? Com essa construção aqui, ele fez vários caminhos em todo o território que fazia parte de Roma, e todos os caminhos levavam, de fato, à grande capital. Por isso a frase, todos os caminhos levam a Roma. Esse mapa aqui foi construído, e aí vocês imaginam, né? Hoje em dia é fácil você construir uma estrada assim, né? Você tem o satélite, o satélite tira a foto do terreno, faz lá o algoritmo, faz os cálculos e já dá onde que tem que construir. Gente, agora imagina isso na época de Augusto, 27 antes de Cristo, mais ou menos. Foi uma proeza gigantesca que esse homem conseguiu. Mas não foi só isso, né? Além dos monumentos que ele levantou, além das estradas que ele construiu, o intuito dele construir essas estradas principal era para ele conseguir fazer com que o exército, né, os soldados percorressem os caminhos que eles tinham que percorrer, porque o que Roma queria, né? Roma queria conquistar porque ele queria ter o pagamento de imposto, né? Era o que ele queria. Às vezes ele nem modificava quase nada ali, né, na região. Ele só queria receber o imposto, né? E para isso que Augusto construiu essas estradas, para facilitar a movimentação dos soldados, porque antes era muito dificultosa, né? Mas ele conseguiu construir tudo isso aí que a gente está vendo. Aí Humberto de Campos fala assim, ó, como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Soberano assassinado é Júlio César, né? Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo, que ele está falando de Augusto. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Ou seja, o povo, depois de séculos sofrendo nas guerras, com Augusto, não só começou a ver a paz, como começou a ver a prosperidade. Porque a gente vai ver mais para frente que ele incentivou, né, a cultura, ele incentivou a economia, ele fez realmente grandes feitos no período em que ele foi imperador. No entanto, olha aqui, o inesquecível imperador era franzino e doente.
Não tinha saúde. Ele não era um general militar, tá? General militar era Júlio César, o pai adotivo dele. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que cobriam a sua epiderme. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. E isso não era o pior, né? Com frequência queixava-se de enxaqueca que se faziam seguir de singulares abatimentos. Mas o pior está aqui, ó. Não somente nesse particular padecia o imperador de extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes e o restaurador das tradições mais puras da família, ele tentou trazer de volta, né, a importância da família, fez leis, baixou decretos, tudo para facilitar o casamento, várias questões ligadas a essa questão da família. O maior reorganizador do império foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai soberano. Por quê? A filha dele não era uma florzinha que se cheirasse. Lavrando um decreto de banimento da sua única filha e exilando-a na Ilha Pandatária. Ilha Pandatária era uma ilha-prisão, mas dos ricos. As filhas dos poderosos, né, que descumpriam, porque um dos decretos que ele constituiu para enaltecer, né, a família foi sobre os adultérios. Então, a mulher, tanto a mulher como o homem, né, que entravam em adultério, tinham que ser banidos, né, da sociedade, só que os mais poderosos iam para essa ilha. Porque não era uma prisão comum, era uma prisão que tinha um certo luxo. E ele se viu vítima, né, do seu próprio decreto de banimento e teve que mandar sua filha para lá. E isso representou para ele, diz, né, a biografia, muito sofrimento, né? Porque ele prezava pela família, de fato prezava, né? De fato ele tinha interesse, tinha a moral, né, nesse sentido de prezar pela família, a união. De fato ele tinha. Então imagina a dor que ele não sentiu de descobrir que a filha cometeu o ato e teve que ser banida. Mas não foi só isso. Por efeito das suas condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar a mesma providência em relação à neta. Não só a filha, mas também a neta. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes, ou seja, a mulher, a filha e a neta, né? Imagina o sofrimento desse homem. Experimentando assim na família a mais angustiosas ansiedades do seu coração. Gente, olha aqui, né? O homem mais poderoso da sua época, né? Ainda assim, com todo o poder, né? E consequentemente, com todo o luxo, toda a riqueza, todos os bens materiais, né? Que tinha, não estava livre das provas que todos nós, né, podemos nos submeter, né, de acordo com as nossas necessidades. Então, aqui, por essa passagem da vida de Augusto, já mostra para a gente, né, um grande ensinamento de que a lei de Deus, né, as leis de Deus, elas são iguais para todo mundo. Né? Não há poder, não há classe, não há condição, não há status social que te exima de passar pelas provas necessárias que você tem que passar. A maior justiça, né? Representando a maior justiça da lei de Deus. Apesar de tudo, mas apesar disso tudo, seu nome foi dado ao século ilustre, que assinalaram suas inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca sentia tamanha impressão de estabilidade e alegria.
a paisagem gloriosa de Roma jamais reuniria tão grande número de inteligências. Por quê? Porque ele valorizava muito a cultura, né? E aí ele trouxe, olha só, grandes pensadores, grandes escritores, Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, são todos famosos, com obras famosíssimas, Tito Livio. Mecenas era o único que não era, ele era só investidor, né? Ele era um político famoso, com dinheiro, então ele favorecia toda essa gama de arte, né, da época que Augusto prezava. Aqui tem um quadro, eu gosto muito de quadro também. Aqui tem um quadro que mostra Virgílio, Horácio e Vário na casa de Mecenas. Provavelmente ele está recitando o famoso, né, Carpe Diem, que é dele. Em todos os lugares. Por algum tempo, as palmas de sangue, o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para o movimento de destruição e morticínio. E aqui, né, eu tirei, não é necessariamente Augusto, mas uma gravura que interpreta muito bem esse momento, né, dele louvando lá, fazendo sinal, e o povo, né, elevando ele, né? E aqui é um momento dele de grande satisfação de ver o povo feliz. Ele realmente sentia, né, isso. Ele realmente tinha esse sentimento de dar para o povo uma alegria, uma paz, prosperidade, cultura, educação, justiça. Ele realmente tinha esse pensamento. O mistério daquela onda interminável de harmonia, ó, Humberto de Campos aqui construindo o texto dele. O mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção quando do alto de sua tribuna escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam esses versos imorredores, né? Então, esses foram os feitos deste homem que transformou de uma forma absurda a Roma da sua época. E aí eu pergunto para vocês, que homem é esse, né? Com grandes feitos. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Essa capacidade gigantesca desse homem de construir estradas, de organizar a administração pública, de trazer... Ele restabeleceu todo o sistema de água das grandes capitais. Deixa eu ver quem é que está aqui. Beata e Márcia. Muito poderoso, né? Elaine. Oi. Vamos lembrar que ele veio doente desse jeito, apesar dele ser um imperador, porque ele tinha uma missão a cumprir, né? Talvez se ele não viesse tão doente, ele tivesse descambado para o outro lado lá e não tivesse conseguido fazer tudo que estava no propósito dele, né? Para fazer com que essa ambiência melhorasse para que alguma coisa depois, para que alguém depois viesse, né? Então, acho isso interessante também. Pode ser, né, Raquel? Pensar, verdadeiramente, né? porque às vezes as nossas limitações são de fato imposições para a gente frear, né, algum ímpeto, né? E realmente, como ele tinha o pai era militar, né? Como ele era muito envolvido ali, ele poderia se envolver também com essas conquistas do ponto de vista da guerra, né? do exército, e não conseguir fazer esses feitos que ele fez, né? Quietinho lá no canto dele, né? Muito boa a sua reflexão, de fato. Mas não foi só isso, né? Por quê? Porque aí Humberto de Campos vem contar para a gente o que de fato acontecia para que Augusto, né, o grande Augusto, conseguisse executar todas essas proezas. Vamos ver. Aí Humberto de Campos coloca assim, ó, é que os historiadores, né, que se surpreendem com esses feitos de Augusto, ainda não perceberam na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiria saber,
no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Gente, grandes feitos nós não temos ainda a capacidade de fazer, de executar. Sempre, sempre é o comando da espiritualidade, né? Sempre é o comando de Jesus, sempre é o comando de Deus. Nossa ciência, quando alcança grandes feitos, não é um cientista encarnado. Ele veio, né, em missão, mas ele tem ali, né, ele está sob o comando, com certeza, da espiritualidade. Porque nós não temos ainda. A espiritualidade fala para a gente não tem ainda a capacidade de construir grandes feitos dessa magnitude. E tudo isso que Júlio César conseguiu tinha um propósito de ser e estava, sim, planejado e tinha, sim, a grande pleiade de espíritos construtores do mestre ali por trás. E isso é maravilhoso, né? Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, outros dois grandes conquistadores através da guerra. Porém, outros, olha que interessante esse trecho, outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores. Olha que informação preciosa. O colégio, né, o pequeno colégio dos discípulos foi preparado para vir, né? A gente sabe, não eram espíritos ainda da elevação do Cristo, né? Nós vamos ver ao longo de todos os capítulos da Boa Nova que eles tinham características ainda muito próximas, né, das nossas mesmas, e isso tem uma razão de ser, né, do porquê que eles tinham essas características, tendências, né, mas foram com certeza espíritos. E aqui Humberto de Campos está revelando isso para a gente. Humberto de Campos faz muitas revelações para a gente, que não estão no Evangelho, mas que circundam ali passagens do Evangelho. Isso é maravilhoso. Que eles foram, sim, preparados em missão para vir e auxiliar o mestre na sua vinda também, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. E imergiram nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Olha que maravilha. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo. Gente, não era Augusto sozinho. Jesus, imagina, com a sua vibração de amor se aproximando da Terra, preparando o nosso planeta para recebê-lo, né? Não podia, né, ser de um homem só, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Maravilhoso isso aqui, gente. Sou apaixonada por essas passagens. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuvas de bênção magnífica e confortadora. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Não era o século de Augusto, era o século da Boa Nova. Era a festa do noivado. Olha Humberto de Campos aqui se referindo à parábola, né, do grande banquete, né, onde um rei, né, prepara um banquete e o seu filho noivo vai se casar, e a noiva, né, nessa simbologia, o grande rei. Fala, amigo, quer falar? Tá me escutando? Tá ouvindo, pode falar. Tava pensando aqui, né? Não só Jesus, né? Assim, óbvio que a grande contribuição da psicosfera do mestre chegando era gigantesca, mas como o texto fala, né? Era José, era Maria, era Pedro, era João Batista, era essa galera toda entrando no orbe e ajudando a levantar essa vibração, né? E a gente faz um paralelo com o que vem acontecendo já há alguns anos mais nitidamente, né? Da galerinha que está chegando no orbe, você vê
de novo, algumas mudanças já significativas. Muito bom, exatamente. São períodos, né? Períodos que são enviados, né? Os emissários para nos auxiliar. Depois dessa festa dos corações, né? Qual roteiro de concórdia ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu. O manual do amor, da coragem e da perene alegria. Eu tirei um trecho, né, para a gente poder fazer uma reflexão sobre essa passagem, que esse trecho está no A Caminho da Luz, né, para a gente poder firmar esse nosso pensamento de que desde o início até o fim, às vezes, né, diante de certas situações que nós passamos, a gente tem a impressão, né, de que a coisa perdeu o controle, né? Mas a gente, né, principalmente nós, né, espíritas, que temos acesso a essa doutrina maravilhosa com tantas informações, a gente não pode titubear de que Deus, né, principalmente, e Jesus, né, nunca perderam, né, o comando e a direção. O que ocorre é a permissão do livre-arbítrio. Respeito, na verdade, o livre-arbítrio. A gente vai ver isso também nas passagens do Boa Nova o tempo inteiro. Os discípulos querendo que Jesus tomasse atitudes mais firmes e ele falando, né, que precisava se respeitar o livre-arbítrio de cada espírito. Mas olha que interessante, lá no Caminho da Luz, no capítulo 11, que fala justamente sobre a construção de Roma, ele deixa muito claro, aí já é Emmanuel, né, falando para a gente, ele deixa muito claro isso também. Olha que sintonia. Nas vésperas do Senhor, tá? É o subcapítulo 7 do capítulo 11 do A Caminho da Luz. E ele vem narrando nesse capítulo toda a construção, né? A fundação da Itália, a fundação de Roma. Aí ele fala da grande missão de Roma, que foi desvirtuada, né, pelos gênios militares e o espírito da guerra, mas ainda assim Jesus continuou no comando e no controle, sempre enviando ali os seus emissários, né, para poder auxiliar, como foi, por exemplo, nessa situação de Augusto. Ele fala assim, Emmanuel fala assim, as forças invisíveis do invisível, porém, não descansaram. Ele está falando de como Roma se desvirtuou, né, dos seus sublimes, da sua sublime missão. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. Aqui ele está falando das guerras. O Cristo reúne a assembleia de seus emissários. A Terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades... Carlinha está entrando. Nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade, mas olha como é que é esse controle, com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Olha esse trechinho aqui, ó. Escolhem-se os instrutores, ou seja, aqueles que ficariam no plano espiritual, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. Tudo planejado, tudo organizado, tudo arquitetado pelo mestre. Uma atividade única registra-se, então, na esfera mais próxima do planeta. E quando reinava Augusto, olha ele aqui, Emmanuel falando de Augusto, desse trecho que a gente está estudando. Quando reinava Augusto, a sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublime esperança no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz
e da humildade. Enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é a caminho da luz, tá? Não é o Boa Nova, não. Mas como que tá tudo se fecha, né? Tudo se complementa. E, por fim, no nosso Boa Nova, Humberto de Campos termina assim, ó, com outra grande informação para a gente. E para que essas características se conservassem entre os homens, vou fechar aqui para poder enxergar. Como expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciasse o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza sobre a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis. Olha que informação importante. Jesus, né? A gente tem isso em outros livros, né? Ele conduziu, ele intuiu, ele coordenou toda a construção, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. E é isso que Humberto de Campos está trazendo aqui para a gente, olha. Sobre a claridade maravilhosa de uma estrela guiar, reis, pastores e manjedores, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Tudo sobre a coordenação maravilhosa, amorosa e sublime do nosso Mestre Jesus. Aqui a gente termina o texto. Esse texto, né, inicial do Boa Nova, que inaugura, né, mostrando ali para a gente, daqui em diante, nós vamos ver a caminhada dos precursores, né, do grande precursor João Batista, vamos ver a passagem de Maria recebendo o anjo, vamos ver todo o início, né, e toda a caminhada do Mestre até o fim. Várias informações Humberto de Campos traz para a gente, mas esse capítulo ele inaugura maravilhosamente, mostrando a obra inteira praticamente, né, a sublimidade dessa obra inteira, com esses ensinamentos, sobretudo, trazendo para a gente, né, para mim, principalmente, traz uma grande alegria, né, de saber que tudo, né, tudo está sob o comando do Mestre, né, e de Deus, né? E isso é reconfortante demais, assim como é reconfortante os esclarecimentos dessa doutrina espírita maravilhosa traz para a gente. Alguém quer falar? A gente tem bastante tempo para falar. Fala, Arthur. São 19h38. Está me ouvindo? Sim. Pelo que eu entendi, Roma tinha uma missão, né? Seria unir os povos do planeta, não é isso? Também. Elevar com educação, cultura, sentido de justiça, através sem da uma instituição. sem divisão, né? Como nós temos hoje, de países, de várias línguas, de várias culturas. Então, parece que seria uma unificação, mas ela falhou, né? Sim, isso está lá no Caminho da Luz, né? Na construção de Roma. Lá Emmanuel vem contando tudo isso para a gente, que ela tinha uma missão inicial e era grandiosa, mas, né, que
alguns espíritos, né, desvirtuados e muito ligados às conquistas, às guerras, né, desvirtuaram essa missão, né, que Roma teria. Tinha todo um planejamento, né, espiritual, no caso, para isso se dar, né? Mas do outro lado também deveria ter, né? Com Um certeza, contra-ataque, vamos chamar assim, né? Sempre foi o que o capítulo, né, mostra para a gente. Sempre há, né? Sempre. E nesses 2000 anos a gente continua errando muito, né? Ó, eu costumo falar assim, a lei é de progresso, né? A lei é uma das leis inderrogáveis de Deus, é a lei de progresso, está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar lá, né? Nessa visão aí de João, no Apocalipse, da Terra liberta, né? Embora isso tenha uma interpretação, a gente não pode interpretar isso de uma forma literal, né? Porque a libertação é justamente essa libertação do espírito, né? É a libertação através do alcance do conhecimento do amor de Deus, né? A nossa libertação é essa, né? Conhecimento do amor de Deus e a construção verdadeira desse amor nos nossos corações. Então, o sentido dessa libertação é esse, né? A lei é de progresso. Nós vamos chegar lá, né? A gente pode chegar mais rápido ou a gente pode demorar um pouco mais, de acordo com as encrencas que a gente arruma para a gente, né? E essas encrencas a gente arruma individualmente e coletivamente, né? Então, há o progresso existe, eu gosto muito de olhar para as coisas boas que já acontecem na nossa sociedade. Nós temos hoje discussões que há bem pouco tempo atrás, né, a gente não teria. Discussões, por exemplo, ligadas à violência contra a mulher, discussões ligadas à violência contra a criança, discussões ligadas à violência contra as raças, contra a natureza sexual, né, das pessoas. A gente não, há um tempo atrás, isso era impossível de acontecer, há bem pouco tempo atrás. E hoje a gente já vê o contrário, né? A gente já vê que certos comportamentos já são tidos na sociedade como de uma forma que antes não acontecia e que hoje é totalmente reprimido. Então, eu já vejo isso, né? Entre outras coisas, né? É porque o bem não aparece. Eu e o Ítalo adoro falar isso, amigo. Eu e o Ítalo, a gente fez um estudo, né? Mais ele do que eu, fiquei ali de coadjuvante, mas adorei participar, que a gente deu pseudônimo na verdade, a gente copiou, de razões para acreditar. E aí, né, o Ítalo trouxe para a gente, nossa, muita coisa boa. Isso que ele falou no meio do nosso estudo, por exemplo, né? A gente tem exemplos hoje de crianças, né, ou adolescentes que já têm um comportamento moral que a gente está se assustando, né? Por que isso? Né? Nós trouxemos vários exemplos. Por que isso? Porque são esses, né, que o Ítalo falou, que estão chegando para auxiliar a gente a dar esse up na nossa moral da nossa sociedade. Eles estão tomando espaço deles. São crianças que com 9, 10 anos se preocupam, por exemplo, tem a história de um americano, né? Não me lembro qual a idade dele, amigo. Depois você me fala se você me lembrar. Aquele que construiu o poço na África. Hoje ele já deve estar com seus 27 anos, mas ele fez isso tudo com 14, 16. Então, com 14, 16 anos, uma aula que ele assistiu na escola falando sobre a dificuldade de se obter água na África, ele se comoveu com aquilo, ele moveu, né, uma campanha e conseguiu arrecadar fundos para construir um poço. Termina aí, amigo, de contar a história. Na verdade, assim, eu que induzi você ao que erro. pesquisou. Eu induzi você ao erro. 14, 16, ele já estava com os poços furados. Mas ele começou, se não me engano, não vou saber precisar o certo, que já tem um tempo, mas era com 9 anos ou 10 anos, assistindo uma aula de geografia,
E aí o professor falou que tinha lugares no mundo onde as pessoas não tinham água para beber. Aquela coisa do professor comentar, né? África, tal, não sei o que, como é que é. E aí ele ficou muito impressionado com aquilo. E ele falou pro pai e pra mãe que ele ia dar um jeito de levar água para essas pessoas. Aí o próprio professor de geografia falou na questão dos poços, tudo, e aí ele foi numa empresa, pediu o pai e a mãe para levar ele numa empresa. E ele tinha, tipo, sei lá, hoje, no nosso dinheiro, R$ 300, que ele tinha conseguido juntar com os amigos de escola. Só que aí aquilo pegou uma proporção, o professor ficou sabendo, começou a divulgar, fizeram toda uma movimentação em cima do esforço dele. Ele vendia coisas, americano tem muito isso, né, de botar barraquinha na frente de casa e É aquela vender. feirinha, aquele bazar, né? É. Aí ele vendia coisas, tudo, e ele conseguiu. E aí a primeira coisa que ele conseguiu foi se comunicar com um garoto de lá. E aí esse menino virou amigo dele e ele conseguiu dinheiro para ir até lá, conheceu pessoalmente o menino. No final da história, o menino virou irmão de verdade, adotivo dele, e ele fundou a associação e o outro menino é tipo o braço direito dele. E hoje em dia já tem não sei quantos, na época que eu vi tinha mais de 2.000 poços que levam água, cada poço, para uma pequena comunidade. Então atinge milhões de pessoas. Essa foi uma história, né? O Ítalo colocou 3 histórias desse nível e a gente teria outras para colocar, né? E outra ilustração para esse trabalho que o Ítalo fez, esse estudo nosso, a quantidade de organização não governamental, seja ligada a instituições religiosas ou não, que nós temos hoje, voltada para o trabalho voluntário em prol do outro. Várias áreas, educação, saúde, várias, mas são muitas. Se a gente joga aí as fotos de cada site, cada foto linda, maravilhosa. Então, assim, essas coisas não aparecem aos nossos olhos, né? Parece que o grande movimento do mal, né? Na verdade, é o que tá sobressaindo, mas tem muita coisa boa acontecendo. E o bem, a gente vai ver isso num capítulo aqui, que Jesus fala assim: o bem é silencioso, o mal faz barulho, mas o bem é silencioso. Raquel, quer falar? Obrigada, Arthur. Então, eu queria comentar sobre a pergunta do Livro dos Espíritos 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Por quê? Porque Augusto, a gente vê, ele trabalhou muito isso, ele mudou todas as leis para que essa moralidade começasse a vigorar em Roma, né? Tanto que ele sofreu na própria carne vamos dizer, o objetivo da lei, né? Na própria família dele, né? Ele teve que, como você falou, né? Com a filha e com a neta, que elas se tornaram, coitadas, promíscuas, né? E ele teve que lutar contra isso, né? E a gente vê acontecendo nos dias de hoje essa chamada também da espiritualidade, porque a gente vivia muito para fora, né? E a espiritualidade fez com que a gente se voltasse para dentro do lar, né? Para valorizar mais a família, valorizar mais esses laços que nos prendem, né? Então, achei isso muito interessante também nesse texto, essa valorização que o Augusto pensou, né, para planejar o futuro lá, para o que iria acontecer, e dessa chamada da espiritualidade para esses dias, esses últimos anos aí para a gente, né? Vamos acordar, a gente precisa avaliar o que está acontecendo, né? Que a gente, como eu falei, a gente estava dando muita importância a coisas externas. O tempo já era uma coisa escassa, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para família, não tinha tempo para amigos, né? E aí falou, vamos dar um freio nessa gente aí, vamos ver se eles recobram esse amor, esses laços de famílias que estavam sendo um tanto quebrados, né? Muito bom, Raquel. E isso que você está falando, Jesus vai falar para Maria, e a gente vai ver isso no próximo capítulo, que preocupada, né? Uma mãe preocupada com o futuro do filho, eles conseguem
Oi, Mili, quer falar? Eles Não, não conseguem... quero, não. Foi sem querer aqui, desculpa. Ah, imagina, fica à vontade. Eles conseguem que Jesus fosse admitido na escola de rabinos. Só que Jesus não vai, né? E aí ele fala, tô até aberta aqui, ele fala assim, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, no entanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa. Eu escolherei desse modo a melhor escola, que era a família. Ele diz para a mãe, eu escolho a melhor escola, que é ficar aqui com vocês, que é a minha família. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Mas muito bom, Raquel. Miguinho, você está com a mão levantada ainda ou de novo? De novo. Vamos lá. Sou eu. Se deixar, eu falo. Vamos embora. Eu lembrei aqui também, assim, se por um lado a gente tem um aspecto do povo romano de queda, né, por conta da arrogância, da vaidade, né, da prepotência, da soberania, até nos livros espíritas, alguns relatam, se não me engano é Brasil, Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o próprio Humberto de Campos, né, vai narrar que essa queda moral fez com que muitas coletividades romanas reencarnassem no seio da África para poder fazer um reajuste de conduta. Mas se por um lado a gente tem isso, por outro lado a gente tem uma missão muito bem sucedida, que não é atribuída só a Augusto, mas ele tem um mérito muito interessante, que é o seguinte: isso que você falou aí hoje, né, de que como hoje as coisas já mudaram para melhor, né? Como hoje a gente tem discussões acerca de preconceito, acerca do papel da mulher na sociedade, acerca de várias coisas. Na verdade, Jesus já vem trazer essas falas que são revolucionárias para a época, né? E o que precisava? Precisava de um ambiente propício, fomentado cultural, intelectualmente, para que essa mensagem não se perdesse, porque o que Jesus vinha trazer para aquele povo era demais. Então, nesse ponto, a evolução do povo romano foi muito bem sucedida. Depois eles tiveram outras questões. Mas esse projeto do plano espiritual aí, né, de concentrar essa evolução para que a mensagem de Jesus encontrasse corações. E aí a gente tem os primeiros cristãos, né, que pegam isso e olha assim, faz sentido, né? Conseguem Você racionalizar aquilo. é você ter uma Lívia Lentulus que acreditava inicialmente nos deuses, acreditava em Júpiter, acreditava em vários deuses, e aí quando recebe a mensagem, por conta desse contexto fomentado já, cultural, intelectual, de artes, de tudo, ela para, pensa e fala assim, não, faz sentido isso que esse profeta novo está falando. Então é muito legal ver que, assim, se por um lado houve uma queda, por um lado teve um plano muito bem sucedido e implementado. Muito bom, amigo. Lá no próprio Caminho da Luz, nesse trecho que eu li, ele fala isso, mas ainda assim o Cristo não abandonou. Ou seja, né, continua ali amparando, enviando os seus emissários para tentar sustentar o máximo que ele precisava para justamente botar esse roteiro para frente, que foi o que você falou, né? Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa mais? Rita, Eliane, a Mili não pode. Beta, Priscila, Luciana, Marcela, Carlinha, Marcinha, Arthur e Raquel já contribuíram. Vocês querem falar, amores, alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? O espaço aqui é para a gente construir junto o nosso estudo. Fala, Eliane. Olha, pessoal, só quero agradecer a vocês, porque a Raquel e a Érica, eu já conheço elas do SEV. Aliás, eu fico doida com elas aqui no estudo delas, quando elas fazem, porque elas puxam minha orelha direto no estudo delas, né? A Raquel fez um estudo domingo, né? Muito lindo, assim, mas com puxão de orelha. Eu
estou conhecendo a doutrina agora e eu estou um pouco perdida, assim, muita informação, minha cabeça está fervendo, mas aos pouquinhos eu vou vendo como é que as coisas vão se encaixando, né? 55 anos me perguntando o que eu estava fazendo aqui. Só vim que aqui ser lindo. mãe, casar, cuidar da casa, trabalhar, sustentar a casa e morrer. Eu ficava me perguntando isso, né? E agora está fazendo sentido. Quanto que eu devo ter sido ruim aí nessa Roma aí, ou lá no tempo de Jesus, porque, gente, não é brincadeira, não. O termo que eu usava assim, eu acho que eu taquei pedra na cruz. Eu não taquei pedra na cruz, não. Eu amarrei Jesus lá na cruz. E agora eu tô aqui entendendo muita coisa que acontece, né, nesses 55 anos e agradecer a vocês todos, né? E só um comentáriozinho que você falou aí das crianças, né, dos jovens que estão chegando. Outro dia eu vi uma coisa tão assim que eu fiquei... no Fantástico apareceu umas crianças que estavam estudando aqui pelo Zoom e entrou um invasor lá e botou pornografia lá. A professora ficou maluca, não sabia o que fazer. E as criancinhas pequenininhas que tomaram controle da situação e conversaram com o hack, falaram para ele assim: toma vergonha, se você não quer estudar, nós queremos aprender. Vai procurar outro lugar para você botar essas coisas feias. Então, eu fiquei impressionada, as criancinhas falando aquilo para um hacker que deve ser um rapaz ou um adulto. Então, realmente, essas crianças que estão chegando aí, elas já estão vindo com essa coisa nelas, né? No espírito delas, né? De fazer o melhor. Graças a Deus, né? Que Sim. bom. E muito obrigada a vocês. Eliane, a gente que agradece teu carinho, né, de você ter falado com a gente de uma forma tão bonita. Olha, pode ter certeza que estamos todos na mesma caminhada. Eu posso te dizer também que a doutrina espírita, para mim, também foi um grande despertar, porque eu era ateia, acredite se quiser, ou se conseguir. Eu era ateia até meus 20 anos, mais ou menos, 24 anos. Eu passei por várias religiões e eu não conseguia. As religiões confortavam, né? Porque tinham Deus, tinham Jesus, mas muitos questionamentos eu não consegui ultrapassar, né? Até o dia que eu dei a sentença de que não é isso. Quando eu tive esse presente de descobrir essa doutrina maravilhosa, né? Que foi um grande despertar na minha vida, tudo mudou, tudo fez sentido. E eu entendo exatamente o que você está falando. O meu conceito de vida, de humanidade, de Deus, de tudo, abriu assim de uma forma e nunca mais eu deixei de me alimentar um dia dessa doutrina maravilhosa. Eu tenho 46 anos e desde os 22, mais ou menos, 24, não tem um dia que eu não leia uma página de um livro da espírita, porque eu me alimento hoje. E Jesus, para mim, na minha vida, né, foi uma descoberta diferente, sabe? Eu adoro falar, estudar e me sentir próxima do mestre. Então, estamos todos na mesma caminhada. Sinta-se na nossa família abraçada, viu? Muito obrigada, porque, rapidinho, esses anos todos, o que eu recebia de informação do mestre, eu chamava ele de mestre, engraçado. Falava mestre, porque para mim ele era um mestre, porque ele ensinava. E todas as religiões que eu passei, não, assim, que eu fui lá tentar conhecer, chamava ele de Senhor. Aí fazia todo aquele sofrimento dele, falava, mas ele foi um homem, ele viveu aqui com a gente, ele sentiu o que a gente sentiu, né? Eu não conseguia ver Jesus da maneira que as pessoas colocavam. E hoje vocês estão mostrando para mim, desde que eu cheguei, comecei em novembro lá nos estudos Cefá,
que Jesus ele é como nós, ele só está numa elevação, né, superior, mas ele é um espírito como nós, né? E é muito bacana, muito É o legal. nosso irmão mais velho. É isso aí. Isso aí. Muito bom. Obrigada, tá, Eliane, pela sua contribuição tão carinhosa. Muito obrigada. Alguém quer falar mais, amores? Luluzinha, meu amor. Não? Então, podemos... Oi, fala, Raquel. Deixa eu só falar uma curiosidade sobre nosso encontro da aula passada. Rapidinho. É que a gente estava falando sobre o Humberto de Campos, quanto ele era, das coisas que ele passou, né? E eu fui dar uma pesquisada e o Emmanuel, ele sempre fez o prefácio de todos os livros do Chico, ele tinha muito cuidado com isso, né? Ficava muito atento. E os únicos livros em que ele não prefaciou foram os livros do Humberto de Campos, o Boa Nova e o Brasil, Coração do Mundo. Quer dizer, Emmanuel confiava totalmente nele. Isso é bem legal, né? Muito. Demonstra já, né, como que esse espírito Humberto de Campos conseguiu progredir imensamente, né? E quanto que Emmanuel já conhecia nele a potencialidade de trazer tanto ensinamento para a gente, né? Eu imagino que quando Humberto de Campos chegou no plano espiritual e acessou aquelas informações maravilhosas, acho que ele ficava 24 horas lá, imerso naquilo, que é o que eu faria também, imerso naquilo, amigo? Imerso naquilo ali, absorver. E já era um espírito de grande inteligência, né? Maravilhoso. Eu sou apaixonada também por Humberto de Campos. Muito bom, Raquel, obrigada. Então, vamos encerrar nosso estudinho maravilhoso de hoje. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Eu Quer faço. Oba, faz, amiguinho. Vamos fechar nossos olhos, nos permitir entrar em contato com carinho, com atenção, com afeto do nosso Paizinho Criador, nos permitir entrar em contato com a dedicação amorosa desse irmão mais velho que é Jesus, que há tantos e tantos e tantos milênios vem cuidando com um zelo infinito do nosso pequeno planeta, nos mínimos detalhes, reverberando o amor de Deus, trazendo para nós na sua vivência, para exemplificar pelos tempos que ainda viriam de vir, tudo aquilo que nós precisamos para crescer rumo ao que Ele hoje representa para nós. Esse mestre, esse irmão. Certa vez com Pedro disse que o homem é mais frágil do que perverso. Que tenhamos sempre isso em mente. Diante das nossas fragilidades, lembremos que o Mestre nos recebe, nos ampara e nos perdoa sempre. E espera de nós aquilo que ele sempre desejava diante de cada tropeço humano. Vá e não peques mais. É essa mensagem de esperança que deve envolver sempre a nossa vontade de seguir com o Mestre. Que essa paz
esse amor, que esse zelo alcance as nossas casas, famílias, amores, e que sejamos gratos por tudo isso. Graças a Deus. Obrigada, amiguinho. Amores, obrigada pela companhia de vocês. Beijinho. Beijo, Carlinha. Terça-feira que vem estamos aqui de novo, tá? Beijo grande. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite.